queridos alunos do meu Brasil Varonil! Eu sou a Mariana Mello, professora de Ciências da Rede Municipal de Guapimirim, e estou aqui para falar com vocês sobre o terceiro bloco de atividades. Olha que esse bloco está repleto de temas interessantes e nós vamos falar um pouquinho sobre eles. O primeiro tema é a origem das rochas. Antes de entrarmos nesse tema, precisamos lembrar que a camada mais externa do nosso planeta, a litosfera, é formada por rochas. Há 4,5 bilhões de anos atrás, haja tempo, o nosso planeta Terra não era nada parecido com este aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele era uma bola incandescente com muito magma na superfície, temperaturas elevadíssimas. O magma é tipo uma rocha em estado líquido, meio pastosa assim. Então, essa bola incandescente passou ao longo dos tempos se resfriando e formando as rochas. O magma sai de dentro do planeta Terra, no seu interior, nessa alta temperatura, e quando ele chega à superfície, através de erupções vulcânicas ou por fendas nas placas litosféricas, ele encontra temperatura e pressão mais amenas, possibilitando assim que com o longo do tempo ele pudesse ser resfriado. E no decorrer desse resfriamento em que o magma começou a se solidificar, ele passou por diversas reações na constituição dele, formando então os minerais. E os minerais então compõem as rochas. E nós vamos falar agora sobre o segundo tema, os tipos de rochas. Os tipos de rochas são classificados por vários fatores, mas o que nós vamos nos ater é a origem da rocha. Os tipos de rochas, segundo a sua origem, são magmática, sedimentar e metamórfica. As rochas magmáticas, o nome já diz de que origem é, né? Magma. E como eu já disse para vocês, ela foi originada a partir da solidificação do magma. Ou seja, ele foi se resfriando e aí se tornou essa rocha magmática, originada do magma. Nós temos dois tipos de rocha magmática. A rocha intrusiva, que é aquela que se resfria dentro ainda da superfície da Terra. E temos a rocha extrusiva, fora da camada da Terra. Eu trouxe aqui dois tipos de rocha magmática para mostrar para vocês. Esse aqui é o granito. O granito bruto, tá, gente? E esse daqui é o granito já polido, já preparado. Alguém lembra da onde saiu esse granito aqui? Da pedra, lá da pia da sua cozinha, lá da pia do seu banheiro, lá na sua casa. Isso mesmo. O granito que está na sua casa é feito de rocha magmática. E essa pedra aqui? Alguém lembra para que serve? Ai, meu Deus! Essa pedrinha aqui é a pedra pome, também origem magmática. É uma rocha magmática isso aqui, que a gente pega para ralar o pé. Então, você também pode ter uma dessa na sua casa, não é verdade? Vamos falar agora sobre a segunda rocha. As rochas sedimentares são formadas por sedimentos. E esses sedimentos vão se depositando no fundo de vales, rios, oceanos, lagos. Isso se dá por causa da ação do intemperismo nas outras rochas existentes. Chuva, vento, sol, água em cima ali vão fazendo com que essa rocha se desgaste e aí esses sedimentos vão se depositando no chão, sendo compactados com o tempo, trazendo assim, tipo como se fossem umas substâncias que fazem essa conexão entre um sedimento e outro, como se fosse um cimento, uma ligação.
e assim essas rochas vão sendo formadas. As rochas sedimentares, elas são muito fáceis de se visualizar, de se reconhecer, por conta das linhas horizontais realizadas por essas camadas de sedimentos sendo depositadas ao longo dos anos. Como eu disse para vocês, né, como é ao longo dos anos, as rochas sedimentares elas se dão lentamente. Então são conhecidas por isso. E eu estou dando aqui para vocês um exemplo que eu trouxe de duas pedras sedimentares. Essa daqui, vocês sabem qual é? Ah, mas é claro que sabe. Todo guapimiriense sabe que tipo de pedra é essa. É uma pedra de cachoeira. Ela é uma rocha sedimentar. E essa daqui, que é muito usada como pedra ornamental para poder colocar no chão do quintal da casa, na varanda, é o Caco de São Tomé. Também uma rocha sedimentar. Agora nós vamos falar sobre o terceiro tipo de rocha. Rochas metamórficas. O nome dessas rochas também nos lembra um termo, que é metamorfose. E o que vem a ser o termo metamorfose? Significa mudança, transformação. E é isso que acontece com as rochas metamórficas. Elas são formadas pela transformação de rochas pré-existentes sobre mudanças de temperatura e pressão. Querem ver um exemplo? Se de repente um vulcão entra em erupção, aí o magma é derramado sobre uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, ela vai passar a mudar a sua estrutura porque ela sofreu com a temperatura daquele magma ali. Então, ela vai passar a ser uma rocha metamórfica. Eu trouxe para vocês aqui duas pedras metamórficas, feitas de rochas metamórficas. Essa daqui é o mármore. Quem não conhece mármore, hein? Está presente também no nosso cotidiano, usado para ornamentar a casa, né? Na beirada da varanda, do quintal ali, ou entre um cômodo e outro, na verdade. E a ardósia. A ardósia é bem conhecida, na verdade, usada em pisos. Então, gente, essas são as rochas metamórficas. Falamos sobre os três tipos: rocha magmática, rocha sedimentar e rocha metamórficas. Esse foi o segundo tema. Agora nós vamos falar sobre o terceiro, os fósseis. E quando você ouve falar sobre os fósseis, vem logo o que na sua cabeça? Os dinossauros, não é? Mas não são só as ossadas de um dinossauro que são fósseis. Rastros, vestígios de que aquele organismo viveu ali no ambiente também é fóssil. E os fósseis são estudados pelos paleontólogos. São estes os responsáveis por encontrá-los e também saber a sua história, saber o tamanho, saber a estrutura, como aquele animal se alimentava, ou planta também, tá, gente? Porque fóssil não é só de animal, tem fósseis de plantas também. Então, é muito importante nós sabermos e encontrarmos esses fósseis, porque eles contam um pouco da nossa história. E é como se fosse um quebra-cabeça se montando para a gente poder ter mais conhecimento. Eu quero dizer para você que os fósseis eles são mais encontrados em rochas sedimentares. Porque quando o organismo morre, ele vai se depositando no solo e os sedimentos vão cobrindo esse fóssil, né, esse corpo morto, né, até ele se tornar fóssil. E ao longo dos anos, depois de várias reações químicas que acontecem ali, aquele fóssil fica preservado e protegido. Até um dia, né, depois de milhões de anos aí, ele ser encontrado. Então, estão vendo só como é que é importante estudar sobre os fósseis? Assim a gente conhece mais um pouco sobre a nossa história. Agora nós vamos falar sobre o quarto tema, que é a esfericidade da Terra.
Começamos esse vídeo falando sobre o globo e vamos terminá-lo também falando sobre o globo. É a esfericidade da Terra. Em tempos passados, as civilizações tentaram explicar o formato da Terra. E acredite se quiser, por um longo tempo, as pessoas acreditavam que a Terra era como esse CD, plano. Mas 300 anos antes de Cristo, Aristóteles, um filósofo top da época, muito conhecido, ele começou a fazer certas observações. Ele observou os eclipses lunares e viu que a sombra da Terra na Lua era meio curva. Isso só seria possível se o planeta fosse realmente redondo. 200 anos antes de Cristo, mais à frente, que um filósofo matemático chamado Eratóstenes também fez suas observações. Ele observou 2 lugares, Assuã e Alexandria. E nesses 2 lugares, ele percebeu que no mesmo horário, a incidência de raios solares fazia sombra em um lugar, mas não fazia no outro. Então, isso só seria possível se a Terra fosse curva, ou seja, redonda, como vocês podem ver aí na imagem que está no bloco de vocês. E também lá na frente, no século XV, bem lá na frente, no século XV, XVII, quando tinham as navegações, os europeus, né, fazendo essas rotas comerciais, ali mesmo já levantava ideias de que o planeta realmente era redondo, por conta da forma que o barco some no horizonte. O casco vai sumindo primeiro e, por último, a vela. Isso também foi um ponto a ser ter como teoria de que o planeta é redondo. E outros mais que eu poderia estar citando aqui que vocês têm no material de vocês, como, por exemplo, quando a gente sobe uma montanha. Se fosse o planeta plano mesmo, não era para a gente ver tudo de uma mesma forma? Mas quando nós subimos, por exemplo, em Teresópolis, a gente não consegue ver bem melhor tudo que está embaixo? Por que a gente não consegue ver daqui de Guapimirim tudo assim, uniformemente? Então, tem esse pensamento aí. Outra coisa também que a gente pode observar é olhando pela janela do avião. Eu nunca voei, mas dizem que quando o avião ele sobe a uma certa altura, uma certa altitude, você consegue ter essa observação da forma curva do planeta. Outro dado também que nós podemos observar, até mesmo no nosso dia a dia, assim como foi a observação que o Aristóteles fez, são as sombras. Né? Você consegue observar que há sombras, né, na árvore, nas casas, nos prédios e tudo. E isso seria possível se fosse tudo plano, tudo no mesmo patamar ali? Acho que não, né? Estranho. Bom, e por último, nós temos aí o céu estrelado. Se o planeta ele é redondo, assim como nós estamos vendo, é possível entender que as pessoas que vivem na região sul vejam constelações diferentes daqueles que estão na região norte. Não é compreensível? Se fosse tudo plano, as pessoas não veriam as mesmas constelações? Então, querido aluno, esses foram os temas que nós falamos que estão no bloco de atividades de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido e espero poder ter ajudado vocês com essas explicações. Façam os exercícios e se lembrem que vocês são campeões. Um grande beijo e tchau!